Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. A presença invisível do Senhor, parte 2, é o assunto de hoje. Então, daremos prosseguimento ao relato descrito no capítulo 21 do Evangelho de João, onde lemos: Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Quando Pedro disse que iria pescar, outros 6 discípulos o seguiram. Entretanto, o Senhor já havia mudado a profissão deles. Apesar de serem ótimos pescadores, nada pescaram naquela noite. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Nas horas difíceis, o Senhor aparece para nos socorrer. Aleluia! Os discípulos passaram a noite toda pescando, tamanha fome que sentiam. O Senhor estava na praia, mas eles não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Eles não pegaram nenhum peixe. Isso mostra que sem o Senhor nada podemos fazer. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Os discípulos tentaram pescar de todas as formas, mas naquela noite nada apanharam. Então o Senhor falou e eles obedeceram. A partir desse momento as coisas fluíram. O segredo, portanto, é obedecer. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Devemos viver a vida cristã com simplicidade e obediência. Relato semelhante encontramos no Evangelho de Lucas, que apresenta algo bastante interessante. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. A palavra do Senhor tem poder, mas precisamos obedecer. Voltando ao Evangelho de João, lemos: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. João era o discípulo amado de Jesus. Ele reconheceu que era o Senhor. Isso mostra que João era mais sensível que Pedro, pois logo percebeu que era o Senhor que estava ali, enquanto Pedro ainda não tinha notado que era ele. Então Pedro cingiu-se e lançou-se ao mar. Por quê? Porque estava envergonhado. Pedro deveria continuar cuidando dos irmãos e das irmãs que o Senhor lhe havia confiado, mas voltou a se envolver com coisas relacionadas à sobrevivência. Isso nos serve de advertência. O Senhor preparou tudo para a nossa sobrevivência. Portanto, devemos preocupar-nos com as coisas referentes ao reino de Deus e Ele suprirá todas as nossas necessidades. Em João 21, do 8 ao 9, lemos: Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Tudo o que eles queriam naquele momento era comer, pois estavam famintos. Era como se o Senhor dissesse para os discípulos: vocês não precisavam pegar esses peixes. Eu não preciso deles. Não deviam preocupar-se com isso. Preparei algo muito melhor para vocês. O Senhor não usou os peixes que eles apanharam. Ele já havia preparado tudo. Os peixes e o pão já estavam assados, prontos para serem comidos. Embora não vejamos o Senhor fisicamente, Ele está conosco, cuidando de nós. Prosseguindo no capítulo 21 de João, versículos de 10 ao 14, lemos: Disse-lhes Jesus:
trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Essa lição foi importante para que eles aprendessem a conviver com a presença invisível do Senhor. Hoje, a presença invisível do Senhor está na palavra profética, que nos dá direção, nos sustenta e nos enche de alegria. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, menciona 2 discípulos no caminho de Emaús, os quais, andando, comentavam o que havia acontecido alguns dias antes sobre a morte e ressurreição do Senhor. Esse era o assunto mais comentado em Jerusalém e vizinhanças. Então o Senhor se pôs ao lado deles, mas os discípulos não perceberam que era ele. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Somente depois de algum tempo é que perceberam que era ele. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O fato de ele ter desaparecido não significa que foi embora. O Senhor desapareceu fisicamente, mas continuou ali com sua presença invisível. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Quando o Senhor fala conosco por meio da palavra profética, que nos traz sua presença invisível, nosso coração arde. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Amém!